Apenas 4 décadas atrás, foi o país mais rico de todo o planeta. Parecia um sonho, desemprego não existia, nenhum imposto era cobrado e a população recebia todos os serviços necessários. Alguns anos depois, tudo mudou e passou a recorrer a práticas duvidosas para obter dinheiro. Ficou curioso? Então pegue seu passaporte e embarque nessa viagem. O barato de hoje é Nauru. No vídeo de hoje vamos mostrar o auge e a queda de Nauru, o país com o maior percentual de obesos do mundo. Nauru é um país da Oceania, a uns 4.000 quilômetros do noroeste da Austrália e 42 quilômetros ao sul da linha do Equador. Ao contrário dos países vizinhos, Nauru não é formado por várias ilhas, e sim por uma só. Sua área é de apenas 21 quilômetros quadrados. A título de comparação, é metade das Ilhas Pitcairn, que já foi tema de vídeo aqui no canal e que vale muito a pena conferir. 3 horas é mais que suficiente para darmos uma volta completa caminhando em Nauru. Considerando os países reconhecidos internacionalmente, Nauru é maior apenas que Mônaco e Vaticano. Com apenas 11.000 habitantes, sua população só supera a de Tuvalu e do Vaticano. Com uma área tão pequena, fica difícil imaginar a existência de estados e cidades, correto? E realmente não existem. Contudo, há uma curiosidade que chama muito a atenção. O fato curioso é que Nauru está dividida em 14 distritos. Como não há cidades, não possui uma capital. Geralmente se pensa que a capital é Yaren, uma vez que nesse distrito se encontra a sede do governo. Contudo, oficialmente não o é. Você deve estar se perguntando por que razão essa pequenina ilha se tornou o lugar mais rico do mundo algumas décadas atrás. Talvez você esteja pensando que a ilha é farta em petróleo, ouro ou diamantes, não é mesmo? É errado. A riqueza de Nauru se deu em virtude do cocô do passarinho. Isso mesmo. Por mais estranho que pareça ser, foram os excrementos de pássaros que tornaram Nauru o país mais rico do mundo. Vamos explicar isso melhor. O recurso que gerou a incrível riqueza da ilha foi o fosfato. Segundo estudos geológicos, a ilha por várias vezes foi inundada pelo mar e depois emergida. Tal fato fez com que muitos organismos marinhos ficassem sobre o solo. Mas o que realmente fez muita diferença foram os pássaros que por milhares de anos deixaram seus excrementos na ilha. Esta combinação e acumulação formaram uma grande capa de guano, o que originou as rochas de fosfato. O fosfato é um material extremamente valorizado na agricultura, tendo em vista ser um excelente fertilizante. A riqueza da ilha foi descoberta no início do século XX. No ano de 1968, Nauru conseguiu concretizar sua independência da Austrália, o que lhe deu o controle dos seus recursos naturais. De posse dos seus recursos naturais, deu-se início ao processo de farto e rápido enriquecimento. Durante todos os anos 70 e o início dos 80, Nauru teve a maior renda per capita do mundo, chegando a mais de $50.000 anuais por naurano. Infelizmente, a distribuição de renda era pequena
e poucos eram realmente ricos. Em que pese o fato de poucos serem ricos, os nauranos não precisavam se preocupar em pagar impostos, empregos não faltavam, todos tinham acesso à educação, assistência médica e transporte público. Aos melhores estudantes eram fornecidas bolsas de estudos para que cursassem as universidades australianas. Infelizmente, como diz aquele velho ditado, tudo que é bom dura pouco. Logo surgiram os problemas na ilha. Para demonstrar a falta de planejamento e responsabilidade dos governantes, é válido citar a entrevista que o ministro de Finanças da época concedeu ao The New York Times Magazine em 7 de março de 1982. O jornalista Robert Trumbull o indagou sobre como seria o futuro de Nauru frente a um eventual esgotamento dos recursos naturais. O ministro respondeu que o lema da ilha era: "O amanhã se cuidará sozinho". Ao contrário do que o ministro pensava, os recursos começaram a atingir o esgotamento e o amanhã não se cuidou sozinho. Nos anos 90, a má administração somada à corrupção foram gerando uma severa crise e decisões drásticas foram tomadas. Se venderam as grandes torres Nauru House e o Mercury Hotel, que tinham como investimento na Austrália, e até mesmo o único avião que conectava a ilha com o exterior foi vendido. Mas muitos erros ainda seriam cometidos. Os governantes lembraram que há situações em que todos os países possuem o mesmo peso, como, por exemplo, a Assembleia Geral da ONU. Seguindo sua linha de más decisões, Nauru começou a vender seus votos para organizações internacionais. Também tentaram converter a ilha em um paraíso fiscal, mas não lograram êxito. Na busca de obter dinheiro a qualquer custo, começaram a trocar o reconhecimento de estados soberanos em troca de apoio econômico. Um exemplo dessas trocas é Abiácia, um território da Geórgia que busca sua independência. É reconhecido por apenas 5 países no mundo. Um deles, claro, é Nauru. Outro exemplo foi seu envolvimento na disputa entre China e Taiwan, onde mudou seu reconhecimento segundo as relações comerciais que possuía, transformando seu reconhecimento ou não reconhecimento em um verdadeiro leilão. Essa imensa quantidade de decisões erradas parece o bastante, não é mesmo? Mas lembre-se que estamos falando de Nauru, a terra das más decisões. Em 2013, Nauru embarcou em uma nova furada, dessa vez com a Austrália. A ideia é simples. A Austrália não queria permanecer com o peso de receber os refugiados que por lá chegavam. Então, enquanto estudava os requerimentos de asilo, passou a enviar essas pessoas até centros de detenção em Nauru. Enquanto a Austrália avalia se concede ou não o asilo para as pessoas que chegam lá fugindo de guerras de seus países de origem, as mesmas permanecem em Nauru em condições subhumanas. O grande problema é que a concessão ou não do asilo pode durar muitos e muitos anos. Organizações não governamentais do mundo todo, como a Anistia Internacional e os Médicos Sem Fronteiras, alertam há muito tempo sobre as graves patologias que os detentos sofrem nesses centros. Mas Nauru não tem interesse algum em melhorar as condições de tais lugares. Essa falta de interesse está no fato de que a Austrália paga a Nauru aproximadamente $1.000 mensais por cada detento. Sob a visão de Nauru,
Investir em melhores condições significa reduzir o seu lucro. Frente a esse problema, perguntamos se não seria melhor destinar toda essa verba em programas que possibilitassem um futuro melhor aos refugiados. Outro grave problema de Nauru é ser o país com maior obesidade do mundo. Dados da Organização Mundial da Saúde indicam que 95% da população tem sobrepeso. O The World Factbook detalha que 61% dos nauranos são obesos, média muito acima de qualquer outro país. Essa obesidade toda vem da época da bonança, onde nauranos se acostumaram a importar toda a comida. Abandonaram a pesca e abraçaram a comida junk food. Se você está pensando em visitar essa ilha, temos 2 alertas a fazer. O primeiro é que nunca na história se registrou uma temperatura inferior a 20 graus Celsius. Então não precisa levar casaco. A segunda dica é que existem só 2 hotéis e não há um grande desenvolvimento turístico para se divertir. E aí, curtiu barato? Comenta aí embaixo o que mais te chamou a atenção. É hora de carimbar o passaporte, pois essa viagem chegou ao fim. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e dar um like se você gostou do vídeo de hoje, pois assim estará ajudando em muito no desenvolvimento de novos conteúdos. Ah, e compartilhe esse vídeo com aquela pessoa mega curiosa e aventureira que você conhece. Valeu, até a próxima!